Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem aqui do nosso canal e que bom que você conseguiu reservar mais um momento para você. Então, abra seu coração e receba essa mensagem. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida e sentimos o peso de uma luta constante, um ciclo de erros, quedas, pecados que parecem nunca ter fim. É como se estivéssemos presos em uma corrente visível, repetindo os mesmos tropeços, carregando vergonha, culpa e arrependimento. Talvez você já tenha se perguntado: será que existe esperança para mim? Será que algum dia eu vou conseguir vencer isso? O coração fica pesado e a mente grita lembranças do passado que parecem nos afastar da luz de Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que a esperança ainda existe. O mesmo Deus que separou o Mar Vermelho, que transformou a cruz em vitória e que fez a pedra rolar diante do túmulo vazio, é Deus que hoje estende a mão para você. Ele não olha para você com desprezo, pelo contrário. Ele vê além da sua dor, além das suas falhas e enxerga em você um filho amado que pode ser restaurado. Não importa o quão fundo você tenha caído, não existe abismo maior que a graça de Deus. A Bíblia nos mostra que até mesmo grandes homens de fé lutaram com essa realidade. O apóstolo Paulo, que pregou para multidões e escreveu cartas inspiradas pelo Espírito Santo, também declarou em Romanos 7: quero fazer o bem, mas não consigo. Faço justamente aquilo que odeio. Essas palavras revelam a batalha que existe dentro de nós, a carne contra o espírito. E talvez você esteja vivendo isso agora, tentando se libertar, mas sentindo-se fraco, prisioneiro de algo que insiste em voltar. É nesse momento que muitos acreditam que Deus desistiu deles, mas essa é uma mentira do inimigo. A verdade é que Jesus já levou sobre si toda a culpa, toda a condenação e toda a vergonha na cruz. O preço já foi pago. O que antes era sentença de morte, hoje é proclamado como vida, esperança e perdão. Não é que Deus esteja contra você. Ele está ao seu lado, lutando contra o pecado que tenta te destruir. Ele não se afasta por causa da sua fraqueza, mas estende a mão para te levantar, restaurar e renovar as suas forças. Mas precisamos entender algo muito importante. A graça de Deus não é uma permissão para continuar no erro, e sim o caminho para a transformação. O pecado tem consequências e a Bíblia nos lembra que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. Porém, em Cristo, temos a vida eterna e a chance de recomeçar. Lembra-se de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que caiu profundamente em pecado quando adulterou com Betseba e tirou a vida de Urias. Ele tentou esconder seu erro, mas Deus, em sua misericórdia, expôs a verdade por meio do profeta Natã. Davi chorou, se arrependeu e clamou por perdão. E sabe o que aconteceu? O Senhor o restaurou. Ele ainda enfrentou consequências, mas sua história não terminou em derrota. Pelo contrário, da mesma união marcada por dor e erro, nasceu Salomão, aquele que seria chamado, abre aspas, amado do Senhor, fecha aspas. Isso nos mostra que Deus é especialista em transformar cenários de falha em testemunho de graça e vitória. Talvez você se sinta preso em um ciclo que nunca termina. Tenta, promete, mas cai novamente. É nesse ponto que muitos pensam que não tem mais saída. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. A sua força sozinha não será suficiente, mas o Espírito Santo em você é mais poderoso do que qualquer pecado. Não é apenas a força de vontade,
é poder do alto. Jesus não apenas pagou a dívida do pecado, ele também enviou o Espírito Santo para habitar em nós, nos fortalecendo para dizer não ao que antes nos dominava. A Bíblia declara em Romanos 8:2, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso significa que o pecado já não tem mais autoridade sobre você. O inimigo vai tentar acusar, vai dizer que você não consegue mudar, que não é digno, que já foi longe demais. Mas é mentira. A verdade é que você é perdoado, amado e chamado a viver em liberdade. O inimigo é astuto e sabe atacar justamente nas áreas onde somos mais frágeis. Ele sussurra mentiras, dizendo que Deus não vai mais perdoar, que a graça tem limite, que você foi longe demais. Mas a palavra nos garante em Salmos 103, 3-4, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O diabo é chamado de acusador, pai da mentira e adversário, mas ele não tem palavra final sobre a sua vida. A cruz já decretou a sua vitória. Não existe pecado tão profundo que o amor de Deus não alcance. Não existe escuridão que a sua luz não possa iluminar, nem que a queda que ele não possa transformar em um recomeço. Onde o inimigo aponta condenação, Jesus declara perdão. Onde o inimigo diz acabou, Deus afirma, estou fazendo nova todas as coisas. O amor do Senhor não apenas perdoa, ele restaura, levanta e dá novo propósito para a sua caminhada. Quando reconhecemos nossas falhas diante de Deus, não encontramos um juiz impiedoso, mas um Pai misericordioso pronto para nos acolher. O salmista declarou no Salmo 103, do 8-10, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não o repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o Deus que nos recebe, não para nos afundar em culpa, mas para nos erguer em esperança. Ele não nos poupa das consequências, mas sempre oferece o caminho da restauração. Assim como fez Davi, ele pode transformar as marcas do pecado em testemunhos de vitória. Não importa quantas vezes você tenha caído, o convite dele permanece o mesmo: levantar, se arrepender e prosseguir em fé. Deus não vê apenas o que você foi, ele enxerga o que você ainda pode se tornar debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. É verdade que a luta contra o pecado não é fácil, mas você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo que habita em você para te capacitar, te dar discernimento e força que ultrapassa a sua própria capacidade. Quando a tentação surgir, quando a mente quiser te levar para longe da presença de Deus, lembre-se que você tem autoridade em Cristo para resistir. A palavra nos garante em Tiago 4:7: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não resiste ao diabo, ele fugirá de vós. A chave não está em tentar lutar com as próprias mãos, mas em se submeter ao Senhor, buscar refúgio na oração, meditar na palavra e depender do Espírito. O inimigo vai tentar lançar mentiras, mas cabe a você escolher acreditar nas promessas de Deus. Cada vez que você se levanta após uma queda, está dizendo para o inferno que a graça é mais forte. Cada vez que você decide confiar no Senhor, está mostrando que o pecado não tem a palavra final sobre a sua vida. Então é essa mensagem, meus irmãos, que eu venho compartilhar com você. Se você chegou até aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem, um comentário,
para edificar e incentivar as outras pessoas. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ser edificado e motivado de alguma forma por meio da palavra do Senhor. Deus abençoe você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.